Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui para mais um exercício de pesquisa operacional, tá? Agora abordando a programação linear mais especificamente, tá? E aqui nós vamos fazer um exercício completo, tá? Então, tanto a parte de estruturação do modelo matemático, quanto a resolução gráfica também, tá bom? E aqui tem um caso um pouco extenso, tá? Vocês até me perdoem, essa letra é minha, tá? Então, como eu disse para vocês, eu tenho vocação para, pelo menos a caligrafia dos médicos eu já tenho, né? Mas a minha formação é engenharia. Mas por que é importante? Eu não fiz no computador e fiz a impressão, né? Porque é importante, pessoal, eu deixo até de dica para vocês, que de alguma forma vocês tentem escrever um pouco também, porque a gente, com essa tecnologia, né, que está vindo aí, assolando a gente, né, tudo é computador, tudo é smartphone, a gente está perdendo essa rotina de escrever as coisas, de anotar, né? Então, o anotar, o escrever, ele também, embora seja de forma linear, ele acaba também ajudando a gente a fixar algum aprendizado, ou então tomar algumas notas, né? A gente não pode perder isso daí tá ficando meio que para trás, né? Mas vamos lá. Bom, aqui nós temos um caso de programação linear que tem um texto aqui que vai passar as informações para a gente e nós vamos fazer a leitura dele agora, tá bom? Então vamos lá. Uma grande cimenteira do mercado fechou contrato de abastecimento de duas grandes obras através das suas concreteiras, tá? Devido à localização privilegiada e próximas rodovias, a concreteira C1 foi eleita para realizar o abastecimento das duas obras denominadas O1 e O2. Tá? O valor de frete por viagem de cada trecho pode ser visualizado na tabela 1. Tá? Então aqui é uma tabela de custo de frete. Para a obra 1 eu vou ter o valor de R$ 60 e para a obra 2 R$ 30. Todas as entregas saindo da concreteira C1. Ok? Bom, a demanda diária mínima de concreto de cada obra é de 70 metros cúbicos, tá? Já grifa aqui, para O1 e 90 metros cúbicos para O2. Tá? Vale ressaltar que o veículo, né, betoneira, tem capacidade máxima de transporte de 10 metros cúbicos de concreto. Ok? Então vamos lá. Bom, diante disso, construa um modelo de programação linear, tá? Modelo de programação linear que busque o mínimo custo para abastecer o cimento das obras, tá? O concreto das obras. Então o nosso objetivo é minimizar o custo com essa operação de entregas para as obras, ok? Bom, vamos estruturar isso de uma forma mais inteligível, né? Bom, nós temos aqui, vou fazer passo a passo com vocês, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, pessoal, mas é bom porque a gente acaba aprendendo, né, dando tempo para poder aprender, tá? Então aqui a gente vai fazer a construção do modelo matemático. A gente vai passar essas informações que estão aqui no texto para um modelo matemático, tá? Então o primeiro passo, pessoal, que vocês vão fazer é o seguinte: nós vamos estruturar em três partes: variáveis de decisão, função objetivo e restrições técnicas de não negatividade. Vamos lá, vamos começar com a primeira, que são as variáveis de decisão. Então, quais são as variáveis de decisão? O que eu preciso decidir no meu processo para que eu consiga o menor custo possível? Então, se a gente geralmente esse enunciado ele fica no final na realidade essa informação fica no final do enunciado. Então tá aqui, ó. Construa um modelo de programação linear, né, que traga o mínimo custo para abastecimento das obras. Tá? O que eu abastecendo as obras, o que eu preciso decidir para que eu tenha mínimo custo? O número de viagens, né? Então, quantos veículos eu vou precisar usar, quantas viagens eu vou precisar usar para poder abastecer essa obra, tá? Então, aqui a gente pode até colocar assim, ó. Quais são as variáveis
de decisão. Então aqui a gente vai denominar como x1 e x2, tá? Então nós temos duas variáveis para a gente poder tomar decisão. Então x1 vai ser a quantidade de viagens. Viagens, eu vou colocar barra veículos, tá? Porque é o número de viagens, veículos que eu vou utilizar para abastecer a obra. Da concreteira C1, né, que a gente denominou ali C1, que é o que está aqui, ó, concreteira C1, tá? Para obra 1, obra que vai ser abastecido. E também temos uma segunda variável que a gente vai determinar aqui, que é a x2, que é a quantidade de viagens, caminhões, né, veículos da concreteira C1 também para obra 2, tá ok? Então, essa quantidade que eu preciso determinar dentro do meu processo, tá ok? Bom, vamos lá. A segunda parte a fazer, pessoal, é determinar a função objetivo, tá? Qual que é o objetivo? Como eu disse lá também, né? Minimizar o custo, tá aqui, ó, mínimo custo, tá? Então, deixa eu anotar aqui qual a função objetivo. Essa maneira de estruturar o modelo matemático está no livro do Medeiros, do Hermes Medeiros também, e também o professor Matusalém também no canal dele, que eu até recomendo para vocês, visitem também o canal dele, é bem interessante. Ele estrutura dessa forma também, e eu aprendi com ele a fazer essa estruturação, e que melhora muito o entendimento, tá? Bom, qual a função objetivo? O objetivo é minimizar custo, então você já pode colocar mínimo, foi abreviado assim, não tem problema, mínimo custo, que vai ser igual. O que vai envolver? Eu vou ter que envolver agora as minhas variáveis de decisão, que são as quantidades que eu vou precisar praticar para poder abastecer as obras com concreto, vezes o custo que eu tenho para poder abastecer essas obras, que está aqui, ó, na tabela, ó. 60 vezes a quantidade de viagens para abastecer a obra 1, então vai ser 60 vezes x1, que é a quantidade. E também mais os R$30 também que eu utilizo para poder abastecer a obra 2, vezes a quantidade de viagens para poder abastecer a obra 2. Ok? Então é isso. Bom, restrições técnicas. Nosso terceiro tópico aqui. Quais são as restrições técnicas? Ok? Então, as restrições técnicas é tudo que eu preciso obedecer dentro do meu sistema, da minha operação, tá? Então, ele diz aqui o seguinte, né? A demanda diária, tá aqui, ó, começa aqui nesse parágrafo aqui, ó. A demanda diária mínima de concreto de cada obra é 70 metros cúbicos para a obra 2 e 90 metros cúbicos para a obra 1 e 90 metros cúbicos para a obra 2, tá bom? Então, ele está falando aqui, ó, demanda diária mínima, tá ok? Então eu tenho que atender a demanda das obras de uma maneira também que eu não extrapole o meu custo, tá? Não extrapole o valor de frete que eu tenho que obedecer, tá bom? Tem que ser mínimo e que eu atenda também o cliente, tá? Então a restrição técnica, ela vai estar lá, sujeito a, aí abro um colchete aqui. Então, o número de viagens que eu tenho que fazer para a obra 1, ela tem que ser, que está representado aqui por x1, né? x1, ela vai ter que ser maior ou igual a 70 metros cúbicos, ok? Então essa quantidade, eu não posso entregar menos que isso, porque senão para a obra, tá? E pode ser igual a 70? Pode ser igual a 70, eu atendi, tá ok? Mas eu não vou mandar também mais que 70, porque senão eu vou estar gastando um custo a mais e também a obra também não vai poder receber, tá bom? Mas você pode denominar assim. x2, bom, vamos lá para agora para a obra 2. A obra 2 ela precisa de 90 metros cúbicos, então eu coloco aqui o 90. E a quantidade de viagens ela vai ter que ser
x2, né, representado por x2, maior ou igual a 90, tá ok? Outras duas restrições que eu preciso obedecer, que é x1, a minha quantidade de viagens tem que ser maior ou igual a zero, tá? E x2 tem que ser maior ou igual a zero também. Então eu não posso ter menos viagens, entendeu? Isso não tem lógica alguma, tá ok? Bom, agora vamos para a segunda parte da solução, que é a solução gráfica, tá? Resolução gráfica. Bom, para a gente começar a trabalhar com a resolução gráfica, seguindo aqui a numeração aqui 3, né, aqui é a parte 4, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai criar os pontos de pares ordenados através das restrições técnicas. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar essas restrições técnicas aqui e transformar, pegar essas inequações, porque tem o sinal de maior ou igual, eu tenho que transformar elas para equações. Então como que eu vou escrever isso? Então aqui, ó, a primeira restrição. Eu vou x1 maior ou igual a 70, vai ficar x1 igual a 70, ok? A 2, mesma coisa, ó, x2 maior ou igual a 90, vai ficar x2 igual a 90, ok? Bom, agora eu vou criar os pares ordenados para essas restrições aqui, para essas equações. Então o ponto A vai ser x1, ele está falando que é sempre 70, né? Então eu já coloco 70 aqui, ó. E 0 para x2. Por quê? Para eu poder enxergar a reta, para eu poder denominar esses pontos de maneira que eu possa enxergar a reta no plano cartesiano. Aqui também, está falando que x1 também é 70, então eu posso colocar aqui um número aleatório aqui em x2, ó, 30, para eu poder levar esse ponto, colocar esse ponto lá no espaço do plano cartesiano e dar um direcionamento para a reta, tá? Bom, aqui ponto C e D, então o que eu vou fazer? Aqui está falando que x2 é igual a 90, então vai ser sempre 90 e 0 para x1. Aqui eu posso colocar 40 e 90 em x2. Bom, estão criados os pontos, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o plano cartesiano, tá? Vamos criar o plano cartesiano aqui, tá? Então vamos lá. Vai demorar um pouquinho, pessoal, mas é até bom que a gente faz com calma, tá? Bem devagarzinho, pra gente poder aprender o método, tá? Então aqui o eixo X, que a gente denomina de x1, né, no caso. E o papel milimetrado, pessoal, como eu disse para vocês em outras videoaulas, vocês conseguem encontrar aí nas papelarias aí baratinho, tá? É bom, às vezes a gente, com essa mania de computador, a gente faz tudo no computador, né? E a gente perde essa, vamos dizer, essa prática de anotar, de criar, de desenhar, Por isso que nas minhas videoaulas eu uso muito lápis de cor, eu uso mapa mental, porque a gente abandonou esses métodos, né? E eu acho que não é legal isso. É lógico, a tecnologia está aí para nos ajudar, eu sei disso, mas a gente tem que também, não pode perder alguns hábitos também que ajudam a gente no aprendizado, né? Bom, aqui está criado os meus dois eixos que eu vou precisar para poder plotar as minhas retas. E aqui, para a gente poder visualizar de uma maneira mais clara, eu vou dividir cada ponto aqui por 10, tá? Eu vou denominar 10 aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, tá? Demora um pouquinho, pessoal, mas vale a pena você ter esse momento para que você possa criar, que você possa raciocinar no que você está fazendo, entendeu? Entender o problema, dar tempo para que você possa absorver o conteúdo, tá? Bom, então tá aí. Bom, agora vamos plotar os pontos, né? Os pontos que a gente denominou. Então, por exemplo, ponto A, 70 em x1 e 0 em x2. Então vai ser, vou colocar até de vermelho aqui, ó. Então, 70 em x1, tá aqui, ó. E 0 em x2. Aqui esse ponto A. Aí eu coloco o A aqui do lado, ó, desse ponto, pra gente poder denominar, tá? Bom, ponto B, 70 e 30.
70 em x1 e 30 em x2, tá? Vamos lá, 70 em x1 e 30 em x2, tá aqui. Bom, então vamos lá. E aqui a gente coloca o ponto B, tá? Pra gente poder identificar, ok? Aí com base nisso, o que eu vou fazer? Eu vou traçar a minha reta 1, representada ali por aquela inequação, tá? E aqui eu vou denominar 1, tá? Também eu posso colocar aqui já no modelo de inequação x1 maior ou igual a 70, que é a inequação que representa essa reta. Vamos fazer o mesmo para a reta 2, tá? x2 igual a 90. Vamos lá, ponto C. O ponto C é 0 e 90. 0 em x1 e 90 em x2. Tá aqui, ó. Ponto C. E 40 em x1 e 90 em x2. Aqui, vocês até desculpem, atrapalhei um pouco, eu devia ter feito com a régua, né? O primeiro aqui ia ficar mais apresentável. E aqui vai ser o nosso ponto D, ó. Ok? E aí aqui você vai traçar a sua reta 2. Reta 2 ela vai estar aqui, ó. Tá aqui, 2. x2 maior ou igual a 90. Tá? Aqui você põe o ponto também, para você poder identificar, tá? Se você quiser colocar aqui do lado dos pontos também, para você poder identificar, não tem problema. Por exemplo, D, 40 e 90, tá? Os pares. Ponto C aqui vai ficar 0 e 90. É sempre bom anotar, porque como a gente está aprendendo ainda, fica melhor. Tá, aí o ponto A aqui vai ficar 70 e 0. Até para a gente poder se acostumar. Bom, agora vamos analisar o seguinte. Aqui a gente vai ter que plotar aleatoriamente aqui um ponto W, para a gente ver se esse ponto W ele pertence a região de solução do gráfico, tá? Esse ponto W, a gente pega aleatório aqui, ó, eu vou pegar o ponto 10 e 10, e aí eu vou testar esse ponto W aqui no passo 5 e verificar se é verdadeiro ou falso, tá? Teste do ponto W. Então vamos lá, na primeira inequação, né? Vai estar falando que x1 maior ou igual a 70 e colocar considerando 10 aqui, que é o ponto W, né? O ponto W ele fala aqui, é 10 em x1 e 10 em x2. Aí eu vou substituir esse x1 aqui, ó, por 10. Então vamos lá, 10 maior ou igual a 70. Analisa essa informação aqui comigo. O 10 ele é maior ou igual a 70? Não, né? Então é falso. Então logo, esse ponto W aqui, ó, essa região aqui do gráfico, ela já não faz parte da solução, tá? E a gente vai excluir ela. Bom, vamos lá. Agora para x2, mesma coisa. x2 eu vou substituir o 10 lá, vou colocar 10 no lugar do x2. E aí o que acontece? Vamos analisar. 10 é maior ou igual a 90? Não, né? 10 é menor, então falso. Então, tanto com relação à reta 1, tá? O ponto W ele não faz parte da região de solução, quanto em relação à reta 2, tá? E como que a gente faz para a gente poder denominar aí a exclusão aí desses pontos, né? A gente pega com... Lá vem eu com o lápis de cor de novo, pessoal. Paciência, vamos lá. Então eu vou excluir tudo que está por o lado do ponto W, que é 10, eu vou excluir, tá? Então você pode sair excluindo. Toda essa parte aqui, ó, lá da reta 1, tá toda excluída. Não faz parte da região de solução, tá? Tá aí, ó. Então, excluir.
Okay? Tudo, inclusive para cima da reta 2 também, tá? Tudo que em relação à reta 1 para cá está excluído. Bom, qual que é o outro ponto que... Bom, a mesma coisa o outro ponto, né? 90, deu falso, tá vendo? Então, em relação à reta 2, tudo que está para o lado do ponto W vai ser excluído também. Então, você vem, também mesma coisa. Vai excluindo. Tudo que está para baixo da reta 2. A região aqui, cortei o ponto W. Toda essa parte aqui também, tá? Para cima do lado esquerdo aqui da reta 1, tá ok? Então tem que excluir. Não faz parte da solução. Uma outra coisa que vale a pena comentar também, pessoal, é que, por exemplo, tudo que for o nosso x1 e x2 ele tem que ser obrigatoriamente maior que zero. Então, toda essa parte aqui da reta para cá e para cá para baixo também está excluída automaticamente, tá? A nossa solução não vai estar aqui no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Vai estar sempre no primeiro quadrante, sempre, tá? As resoluções de programação linear do modo gráfico sempre vão trabalhar no primeiro quadrante, tá? Não vi nenhum exercício que trabalha no segundo, terceiro ou quarto quadrante, tá bom? Bom, excluímos as regiões que não fazem parte da nossa solução. E qual foi a região que sobrou, que ficou, né, de região de solução? Justamente essa região aqui, ó, tá vendo? Toda essa região, todos os pontos de pares ordenados que caírem aqui, me dão uma solução é admissível para o meu custo, para a minha solução, tá? É admissível para a minha solução. Só que a gente tem que lembrar que a gente está minimizando o custo. Então ele tem que minimizar o custo. Então tem que ser, por exemplo, pode ser aqui a minha região de solução? Pode. Só que é o mínimo custo aqui. Se eu testar esse ponto aqui, por exemplo, ponto 120 e 130 aqui, ele vai me trazer mínimo custo? Não. Por quê? Porque tem mais espaço aqui, ó, para eu poder diminuir esse custo, entendeu? Então tem que trazer os meus pontos, a minha reta, né, de custo, ela tem que vir baixando aqui, ó, até no último ponto que me traz aqui o mínimo custo, tá vendo, ó? E por coincidência, o nosso mínimo custo vai ser a interseção da reta 1 com a reta 2, que é essa aqui, ó, esse ponto aqui. Esse ponto aqui é de mínimo custo, que vai trazer o mínimo custo para mim, tá? E ele é representado por quais pontos? Aqui, em x1, 70 e em x2, 90, tá? Coincidentemente, tá? Existem outros, a gente vai ver exercícios mais complexos que a gente tem que resolver sistema de equações lineares e para a gente achar o ponto, mas aqui não foi o caso, tá vendo? Então ele já trouxe em x1 70 e x2 90. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a nossa função objetivo, lembra daquela função objetivo que a gente achou aqui, ó, de mínimo custo? Nós vamos utilizá-la agora para a gente fazer os cálculos com esses pontos que a gente achou de mínimo custo no gráfico, tá? Então vamos lá. Mínimo custo vai ser igual a 60 x1 mais 30 x2. Mínimo custo vai ser 60 vezes quem? O x1. Qual que é o meu x1? Aqui no gráfico, 70, tá? Então eu vou colocar 70 mais 30. O que é x2? 90. 90, tá? Aí mínimo custo vai ficar 6 vezes 7 dá 4.200 mais 2.700. Somando esses dois aqui, nós teremos o valor de R$ 6.900, tá? Então, esse é o menor custo possível para a gente abastecer as duas obras, ok? Respeitando a demanda que eu tenho que atender das obras, tá? E o número de veículos também que eu tenho que enviar, que aí no caso vão ser 70
70 metros cúbicos para a obra 1 e 90 metros cúbicos para a obra 2, tá ok? Então é isso, pessoal. Ficou um pouquinho extenso o vídeo, mas eu acho que foi necessário, tá? Tá aqui o enunciado, tá, para vocês darem uma olhada, tá com a minha letra maravilhosa aí, tá? Depois vocês podem digitar, ok? Aí tá aqui a solução, construção do modelo matemático, tá? Para trazer um menor custo. E aqui a resolução gráfica, o início da resolução gráfica e a resolução gráfica, o plano cartesiano, tá ok? Bom, pessoal, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum esclarecimento maior, vocês podem entrar em contato comigo, como eu já disse, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, tá? Visitem também o canal do professor Matusalém também, que é muito bom, tá? E do professor Grings, eles são muito bons assim com essa parte de explicação de cálculo, parte de pesquisa operacional, principalmente o professor Matusalém, acho que é um dos únicos aí no YouTube que fazem essa parte aí de resolução gráfica de programação linear, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, um abraço e bons estudos.